Dá um glória, gente. Você está conectado? Tem coisas poderosas que Deus vai comunicar ao nosso coração nessa noite. Eu tenho plena convicção no meu coração de que é uma noite onde nosso coração vai ser incendiado por uma grande e alegre expectativa de coisas que estão por acontecer. Amém? Sabe, queridos, eu venho falando isso já há alguns cultos. Quero trazer esse entendimento para a igreja, de que nós somos aqueles que vivemos na nova aliança. Diga, eu vivo na nova aliança. Nova aliança significa estar inserido dentro do contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito para a igreja. O Velho Testamento, diferentemente, ele foi escrito para outro povo. Foi escrito para um povo judeu, para um povo gentil, mas nós somos a igreja. Nós não somos judeus, nós não somos gentios, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Mas sabe, queridos, a Bíblia se divide de fato em duas bibliotecas, né? A palavra Bíblia significa biblioteca. E ela se divide em dois tempos, né? Velho Testamento e Novo Testamento. Mas sabe, queridos, que eu já venho falando isso, quero repetir isso para você. O Velho Testamento, ele é a sombra e hoje nós vivemos na realidade. Amém? Quando andamos no sol, vemos a nossa sombra, mas aquilo de fato não é a nossa realidade. É ou não é? A Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas futuras, ou a sombra daquilo que hoje é uma realidade para nós. E o Velho Testamento, de fato, ele funciona como que placas sinalizadoras, ou figuras, ou tipos de coisas que viriam a acontecer, apontando o caminho. E eu quero falar para você acerca de alguns exemplos de figuras, de tipos ou de sombras, porque o Velho Testamento traz isso. São figuras, são tipos, são sombras de coisas futuras. E eu quero dar alguns exemplos para você. Por exemplo, quantos sabem que o povo hebreu estava cativo lá no Egito? O Egito é uma figura. Uma figura do quê? O Egito é uma figura do mundo. Faraó, ele é uma figura de Satanás que prende as pessoas no mundo. São figuras, são tipos. Então nós percebemos aqui que o Egito é uma figura do mundo, Faraó é uma figura de Satanás e Moisés é uma figura de Jesus. Moisés foi o libertador do povo hebreu do cativeiro, que estava preso lá no Egito, subjugado por Faraó. Então nós percebemos que Moisés tem essa figura sinalizando um Jesus que viria para nos libertar de fato. Agora, veja bem, queridos, Moisés, essa figura do libertador, figura daquele que libertou o povo da escravidão de Faraó e do Egito, ele nos aponta para Jesus, ele sinaliza aquele que viria para de uma vez por todas nos tirar do cativeiro do diabo, nos tirar da prisão das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Agora, é interessante, queridos, que todo o Velho Testamento ele tem essas figuras, ele tem esses tipos. E eu quero trazer uma outra realidade para você aqui, daquilo que aconteceu, por exemplo, com Abraão e com Isaac. Aquilo que aconteceu com Abraão e Isaac também foi uma figura, também foi um tipo ou uma sombra daquilo que aconteceu com Jesus. Deixe-me explicar isso para você. Gênesis 22 traz a história toda de Abraão, de Isaac, do sacrifício. Nós não vamos nos deter nisso, porque esse não é o foco da mensagem dessa noite. Estou trazendo exemplos aqui para você. Mas só para você entender o que é figura, o que é tipo e o que é sombra. Isaac, ele era o único filho de Abraão, o único filho da promessa. Sabemos que Abraão teve um outro filho, filho da escrava. Mas na verdade, queridos, o filho prometido era Isaac. E nós encontramos aqui essa figura, onde Isaac, ele era o único filho de Abraão, mas Jesus, ele era o único filho de quem? Então nós percebemos algumas semelhanças aqui. Isaac, ele era o filho da promessa. Mas nós descobrimos também que Jesus, ele também era o filho da promessa. Ou seja, Jesus era o Messias prometido. Você consegue perceber semelhanças? Existem ainda outras semelhanças. Por exemplo, Abraão entregou o seu filho Isaac em sacrifício. Não foi isso? Mas Deus também entregou o seu filho Jesus em sacrifício. Está ficando claro? Existem algumas outras semelhanças aqui. Por exemplo,
Alguns historiadores, eles trazem esse entendimento de que Isaac, ele nasceu no ano de 1867 antes de Cristo. 1867 AC, antes de Cristo. E os anos antes de Cristo, eles são decrescentes até chegar em zero. Está comigo? E ele foi oferecido como sacrifício em 1834 a.C., ou seja, que idade Isaac tinha? 33 anos. Segundo os historiadores, Isaac não era um bebê quando foi oferecido. Ele tinha 33 anos. Agora, é interessante, queridos, que Jesus tinha quantos anos quando foi oferecido o sacrifício? Você consegue entender o que é sombra, o que é figura e o que é tipo aqui? Agora, não é só isso. Isaac, ele subiu o monte onde ele iria ser sacrificado carregando a lenha para o sacrifício. Gênesis 22 diz isso, que Abraão colocou a lenha sobre Isaac. Isaac subiu aquele monte onde ele iria ser sacrificado carregando a lenha para o sacrifício. Mas, da mesma forma, Jesus, ele sobe o monte carregando o madeiro, ou carregando a cruz para o sacrifício. Consegue ver o que é um tipo? Uma figura? Uma sombra? Agora, é interessante que Isaac, ele foi oferecido em um dos montes da terra de Moriá. A terra de Moriá era um lugar onde havia muitas montanhas. E Isaac, ele foi oferecido sobre um daqueles montes da terra de Moriá. E esse monte ao qual Isaac foi oferecido, ele se chamava Calvária, ou lugar da caveira. Esse é o lugar aonde Isaac foi oferecido. Agora, é tão interessante que Jesus, ele foi oferecido em um dos montes de Sião. Sião era um lugar onde há uma cadeia de montes. E é interessante que no passado, esse lugar, ou os montes de Sião, era chamado de terra de Moriá. Jesus, ele foi oferecido em sacrifício em um monte chamado Calvário, ou lugar da caveira. Por que lugar da caveira? Porque era um lugar onde se depositavam os restos dos sacrifícios, os restos dos animais que os sacerdotes ofereciam como sacrifício, eram depositados ali, e por isso aquele lugar era chamado de Calvária, ou lugar da caveira, ou lugar de depósito de resto de sacrifício. Está percebendo quanta semelhança há aqui? Agora, é interessante que, assim como Deus providenciou um carneiro para Abraão sacrificar, para que Isaac fosse privado de ser sacrificado, da mesma maneira, Deus providenciou um cordeiro para si, para ser sacrificado. É interessante, queridos, que em um determinado momento, Abraão, ele prestes a sacrificar seu filho, ele ouve uma voz e ele diz, não estenda a mão sobre o menino, e ele levanta os olhos e ele vê ali um carneiro amarrado pelos chifres no arbusto. E quando Abraão olha para aquele carneiro, ele vê ali a providência de Deus, a provisão de Deus naquele carneiro que estava ali amarrado para ser oferecido no lugar do seu filho Isaque. Mas é tão interessante que João Batista, em um determinado momento, está batizando nas águas, e ele levanta a sua cabeça, e ele olha, e ele também vê a providência de Deus no cordeiro, e ele diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, é interessante que eu quero que você não se distraia, por favor, que ele fique conectado. Existe algo muito poderoso da parte de Deus para se comunicar ao nosso coração nessa noite. Amém? É interessante, queridos, que Abraão, logo após o sacrifício, ele desce daquele lugar e ele dá uma ordem ao seu servo. E ele diz o seguinte, traz uma noiva para o meu filho da terra onde eu saí. Abraão diz para um servo, diz, ei, meu filho foi poupado, agora traz uma noiva para ele, mas não pode ser de qualquer lugar. Traz uma noiva da terra onde saí. É interessante que, logo após o sacrifício de Jesus, Jesus morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa 40 dias por sobre a terra, e ele é assunto aos céus, e ele se assenta à destra do Pai. E o Pai diz, meu filho voltou para casa. Ele cumpriu o que tinha que ser feito. Foi consumado. Agora
é a sua vez, Espírito Santo. Vai para lá e traz uma noiva para o meu filho. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda algo. Abraão, ele é uma figura do pai. Ele é uma figura, um tipo, uma sombra. Está entendendo? Abraão é uma figura do pai, é uma figura do Senhor. O servo, ele é o servo que Abraão enviou aqui, ele é uma figura do Espírito Santo. Rebeca, a noiva que o servo trouxe, é uma figura da igreja. E Isaac é uma figura de Jesus. Eu vou repetir isso para você. Abraão é uma figura do pai. O servo que Abraão enviou é uma figura, ou é um tipo do Espírito Santo. Rebeca é uma figura da igreja. E Isaac é uma figura de Jesus. É interessante, queridos, que Gênesis 24 traz esse relato, o relato dessa história. E diz que, eu quero que você preste atenção nisso, diz que o servo que Abraão enviou para encontrar a Rebeca, ele encontra e ele está agora a caminho de volta trazendo a noiva. Ele teve convicção de que aquela era a noiva, porque ele tinha pedido alguns sinais. Os sinais aconteceram e ele entendeu, essa de fato é a noiva. E então o servo que foi enviado agora traz a noiva e está a caminho de volta. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele não fica naquele lugar. Ele começa a se mover. E relata a história que Isaac saiu do lugar onde ele estava e ele foi um pouco mais à frente, adiante do caminho. Que caminho é esse? É o caminho que o servo pegou para ir buscar a noiva. Isaac, ele anda um pouco mais adiante, ele vai no caminho e ele encontra o servo trazendo Rebeca no caminho. Você está comigo? Ele encontra o servo trazendo Rebeca no caminho, ou seja, a noiva veio um trecho e o noivo foi um trecho. Diga, a noiva veio um trecho e o noivo foi um trecho. Sabe, queridos, assim será quando a igreja ou quando a noiva, ela for ao encontro do noivo, que é Jesus. Nós somos a igreja, mas a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Assim será quando a noiva for ao encontro do noivo. Ou seja, ela sobe um pouco e ele desce um pouco. E sabe o que diz a Bíblia? Que nós nos encontraremos com ele nos ares. Nós não vamos nos encontrar com eles lá, não, é nos ares. Nós subimos um pouco e ele desce um pouco. E nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. Nós estamos sendo preparados para o retorno glorioso do nosso Jesus. Amém? Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo. Eu vou esperar todo mundo abriu, gente. Você tem que ficar conectado comigo. Amém? Diz o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor. Diz o que, gente? Não, diz o que na sequência? Descerá dos céus. Ei, ele vai vir um pouco. Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, diga eu. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Ele vem um pouco e nós subimos um pouco para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia! Sabe, queridos,
É isso que dá sentido para a vida dos crentes. Não é dinheiro, não é prosperidade, não é saúde divina. Não que essas coisas não estejam disponíveis, está tudo disponível no pacote da salvação. Mas o que de fato dá sentido para a vida de um crente é esta bendita esperança de que nós seremos arrebatados e estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. É isso, queridos. Ei, a minha vida não tem sentido. Eu não encontro razão para existir. Você precisa entender que você precisa receber esta bendita esperança e aguardar aquele dia glorioso, aonde você sobe um pouco e ele desce um pouco e nós estaremos para sempre com ele. 1 Coríntios capítulo 15, abre aí. E você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz o seguinte: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis. Em outra versão diz infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida e não na vindoura, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os seres humanos. O que esse versículo está dizendo? Ele está concordando com aquilo que eu falei antes. A bendita esperança é o que dá sentido para a vida. A bendita esperança de que nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. É isso que faz com que a nossa vida valha a pena ser vivida. Se a nossa esperança em Cristo, ela se resume ou se restringe apenas ao tempo desta vida terrena, nós seremos os mais infelizes, os mais frustrados, os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero dizer algo para você que entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha feito muitos planos aqui nessa terra. E não está errado. Mas nenhum plano natural ou terreno pode ser mais intenso no seu coração do que o desejo de estar com o Senhor para sempre. É isso que nos move. É isso que ativa dentro de nós uma alegre expectativa de coisas futuras. É isso que faz com que a nossa vida, de fato, valha a pena ser vivida. Sabe que qualquer pessoa que não tem essa expectativa, qualquer pessoa que não tenha essa esperança do seu futuro com o Senhor, vai viver uma vida de infelicidade no presente. A minha vida é tão infeliz. Eu sou tão infeliz. Eu sou tão desesperançoso. Você precisa encontrar e se apropriar desta bendita esperança e entender que está se aproximando um tempo aonde o noivo vai vir um pouco e a noiva vai ir um pouco e nós nos encontraremos com ele. Podia ser hoje. Espera um pouco. Não. Sabe o que ele diz? Eis que vem sem demora. Aleluia. Sabe, queridos, Jesus ele é maravilhoso, é um exemplo perfeito de como proceder, de como conduzir as coisas, de como não deixar ninguém no vácuo, de como não deixar ninguém decepcionado. E antes da sua despedida, ele estava indo para o Senhor, para o Pai, mas ele começa a dar instruções aos seus discípulos, para que eles não se sentissem órfãos. E ele diz o seguinte, lá em João capítulo 14, abra comigo a sua Bíblia. Ele vem trazendo essa realidade nesse processo de despedida dos discípulos. E Jesus deixou tão claro, mas tão claro, que o nosso lugar não é aqui. Jesus nitidamente deixa claro aqui que o nosso lugar não é nessa terra. E ele gera no coração dos seus discípulos a mesma expectativa que deve ter no nosso coração. Uma expectativa de que a nossa pátria não é aqui, de que nós temos uma verdadeira pátria que é o céu.
João 14, a partir do versículo 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos. Deixa-me dizer algo para você. Para um pouquinho, olha para cá. Hoje pela manhã recebemos uma mensagem de um casal que está vindo para se hospedar na nossa casa. Eles estão até aí no culto. Não é? Ricardo e Fernanda. São baianos que estão vindo para Caxias, né? Olha que bênção, né? E quando a gente recebeu o recado, logo a minha esposa foi lá, trocou os lençóis da cama, botou o lençol limpo, preparou o lugar. Eles ainda estavam lá em Gramado, mas o lugar já estava pronto. Porque sabia que eles viriam. Jesus está dizendo: eu vou preparar-vos lugar. Vocês estão aqui, mas eu tenho certeza que vocês estarão comigo. Diz: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Como ele virá? Ele virá um pouco e nós subiremos um pouco. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Perceba como Jesus ele age de uma forma tão amorosa. Ele diz: eu estou indo para o Pai, mas fiquem tranquilos, eu vou preparar o ambiente favorável para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu vou voltar, e eu vou tomar vocês, e vou levar comigo. E aonde eu estiver, vocês também estarão. Porque o texto que nós lemos diz: estaremos para sempre com o Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Vou esperar você abrir. Eu vou ler na versão da Bíblia King James, mas deve ser muito similar à sua. Diz o seguinte: no entanto, a nossa cidadania é dos céus. Não, eu acho que você não pegou. Tá aí ou não tá aí? Diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele começa no verso 20 dizendo o seguinte: no entanto, a nossa cidadania é dos... Sabe, queridos, eu sou um bom italiano, gosto de polenta, fortaia, esses trem tudo, salame, copa, eu gosto mais. Mas eu não tenho a cidadania para entrar na Itália, não. Gostaria muito de ter. Não tem. Ou seja, existe algo que me resiste a entrar naquele lugar. A falta da... Você tem a cidadania dos céus. Nada vai resistir você. Existe um convite. Vinde, benditos do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. E continua o texto dizendo: de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, diga transformará, que transformará nossos corpos humilhados ou corpos de humilhação. A palavra humilhação aqui significa corpos abatidos ou corpos sofridos, ou corpo do sofrimento. Transformará os nossos corpos abatidos, ou os nossos corpos tão sofridos nessa terra, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania é dos céus. Estamos aqui? Sim. Peregrinos nessa terra. Porque a nossa verdadeira pátria é nos céus. Mas enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor com grande expectativa, nós permanecemos crendo naquilo que a palavra diz, que esse corpo mortal, esse corpo de humilhação, esse corpo de sofrimento, esse corpo abatido, ele vai ser o quê? Transformado.
Diga transformado. Transformado segundo a semelhança do corpo glorioso de Cristo. Que corpo é esse? É um corpo que, quando os discípulos estavam ali no cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus, Jesus entra com as portas trancadas e diz: ei, eu estou aqui, a palavra se cumpriu, eu ressuscitei. Não houve empecilhos para esse corpo. Um corpo que agora ele estava imune a qualquer tipo de doença, necessidade, tristeza, opressão, qualquer coisa concernente a este mundo, porque agora este corpo, além de ter a cidadania dos céus, também tem o DNA dos céus. É um corpo celestial, diz a palavra. Eu vou ler esse mesmo versículo na Bíblia Viva, apenas ouça. É o mesmo versículo de Filipenses 3, 20 e 21. Vou ler só em outra versão. Preste atenção, diz o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, como com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Quando ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele. Aleluia! Sabe, queridos, a Bíblia, ela se explica pela Bíblia. Não há confusão na Bíblia. Ela se explica por ela mesma. E então nós entendemos exatamente o que Paulo quis dizer aos coríntios. Paulo estava falando aos coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53, diz o seguinte, se você quiser abrir, fica à vontade. Senão eu vou ler para você. Diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 51 até o 53, diz o seguinte: eis que vos declaro um mistério. Diga mistério. Ei, varão! Mistério. A Bíblia não é um livro de mistério, é um livro de revelação. É um livro de revelação. Não é um livro de mistérios. Isso aqui não é um livro de... Ei, quando Paulo diz, ei, eu vou declarar para vocês um mistério, o mistério que era mistério deixou de ser mistério e passou a ser revelado. Confundiu você? Não, né? Ou seja, deixou de ser mistério. Eis que vos declaro um mistério. E aí ele continua. Nem todos adormeceremos, ou dormiremos, ou morreremos. Mas certamente, diga certamente. Ele estava persuadido por essa verdade. Ele não tinha dúvida. Ele disse, certamente transformados seremos, ou todos seremos transformados. Transformado no quê, gente? Vamos entender. Transformados seremos. Verso 52 diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos primeiro ressuscitarão com esse corpo glorificado. Mas não para aí. O texto continua e diz, e nós seremos transformados. Os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitados e nós transformados. Amém? Pois é impreterível que este corpo que perece, esse corpo ele está suscetível muitas vezes a pegar alguma doença, alguma enfermidade, sofrer alguma dor, sofrer alguma consequência. Nós estamos no mundo, a qual Satanás é o Deus deste mundo. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Um mundo a qual a Bíblia diz que há aflições. É ou não é verdade? Agora, nós não podemos entrar num lugar celestial com um corpo natural. E por isso, diz o seguinte, pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que lá em Romanos capítulo 8, vem falando dessas mesmas verdades e do verso 18 até o 23, apenas ouça, diz o seguinte, diz que é impossível tentar comparar as aflições, os sofrimentos do tempo presente
com a experiência gloriosa que nós teremos no dia da redenção do nosso corpo. É impossível você tentar comparar, é impossível você encontrar algum tipo de entendimento que compare o sofrimento que nós vivemos ou as aflições que nós vivemos nesse mundo com a bem-aventurança gloriosa que nós experimentaremos no dia em que esse corpo natural, esse corpo mortal, vai se revestir da imortalidade. Nada se compara. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que lá em Atos capítulo 1, preste atenção, não precisa abrir não. É Atos capítulo 1, do 9 ao 11, disso que eu vou falar aqui com as minhas palavras. Mas Atos capítulo 1, do 9 ao 11, diz que os discípulos agora estavam se despedindo de Jesus pela segunda vez. Por quê? A primeira vez, quando ele foi para a cruz, morreu e tal. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou no terceiro dia. E ele passou 40 dias por sobre essa terra, falando acerca das coisas do reino. E ele até mesmo comeu com os discípulos, com esse corpo glorificado. Isso me alegra demais da conta. E diz o seguinte, que agora Jesus ele estava prestes a ser assunto aos céus. Com esse corpo glorificado ao qual ele prometeu que eu e você também teremos. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado à semelhança do dele. Não é isso? Atos capítulo 1, do 9 ao 11, diz que os discípulos agora, eles estavam ali, olhando para o céu enquanto Jesus estava... Imagina a cena. Quem gostaria de estar lá? Eles estavam lá, contemplando aquela cena gloriosa. Jesus está sendo assunto aos céus, e a Bíblia diz que as nuvens o ocultaram. E eles estavam ali, pasmos, olhando para o céu, enquanto Jesus subia entre as nuvens, e aí chegam dois anjos, e falam com eles, ei, por que vocês estão pasmos? Por que vocês estão olhando tanto para o céu? Por que vocês estão boquiabertos? Porque esse Jesus que foi recebido em cima no céu, esse mesmo Jesus, ele vai vir assim como vocês viram ele subir. Está dizendo que ele vai voltar da forma que ele subiu. Como ele subiu? Foi assunto aos céus. Como ele virá para nos buscar, ele virá dos céus entre as nuvens. Virá um pouco, nós subiremos um pouco, e nós nos encontraremos com ele nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Agora, é interessante que eu até falei isso num outro culto, onde eu perguntei quantas pessoas, por isso que a maioria não levantou a mão, né? Quem gostaria de estar lá para ver Jesus subir? A igreja toda levantou a mão, né? Queridos, eles viram Jesus subir. Nós vamos ver Jesus voltar. Pensa que experiência gloriosa! Eles viram Jesus e tiveram que esperar. E eles já morreram. E o corpo deles vai ser ressuscitado antes do nosso. Primeiro, é um privilégio para quem esperou tanto. Tá certo. Vamos deixar assim. Não vamos questionar, não. Né? Eles viram Jesus subir. Mas nós vamos ver ele descer. Que experiência gloriosa é essa? Sabe, queridos? Agora, como é que nós devemos nos portar enquanto nós aguardamos esse dia glorioso? A Bíblia, ela traz todas as instruções de como nós devemos nos portar, nos comportar, agir, viver sobre essa terra como peregrinos que somos, porque a nossa pátria é o céu. Amém? Mas enquanto estamos aqui, existe uma postura, um procedimento adequado para isso. Está comigo? Abra sua Bíblia em Tito. Vou esperar um pouquinho, porque pode ser que você ache uma nota de 50 em Tito. Né? Um óculos, não sei. Tito está antes de Hebreus, um pouquinho antes de Hebreus. Tito, Filemão, Hebreus. Então, se você achar Hebreus, volta um pouquinho. Você vai achar aí Filemão, volta mais um pouquinho e você vai achar Tito. Todo mundo achou? Se não achou, vá para o índice e procure, vai dar tudo certo. Mas Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Do 11 ao 13, nós vamos ler. Diz o seguinte: olha a instrução que nos foi dada enquanto igreja, para que nós possamos
viver, proceder e agir sobre essa terra enquanto aguardamos aquele dia glorioso onde nosso corpo mortal vai ser revestido em imortalidade, onde esse corpo de sofrimento vai receber um revestimento de glória. Amém? Diz o seguinte, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Para um pouquinho, olha para cá. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora para ricos e pobres, brancos e pretos, nordestinos e gaúchos, todos, para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Quando a Bíblia fala de eleição, ela diz que todos nós fomos eleitos. Agora, a diferença é que alguns pegaram a eleição e outros rejeitaram. Amém? Está comigo? Então aqui está dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora para todas as pessoas. Até para aquele que matou alguém. Sabe, queridos? Muitas vezes nós achamos que não tem solução para fulano, para Beltrano. Porque aquilo que ele cometeu foi tão grave, tão sério, tão terrível, que nem Deus quer ele lá no céu. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos. Diga todos. Todos os homens. Todos, independente do que tenha feito. E o texto continua e diz, ela nos orienta. Perceba o detalhe aqui. O que é uma orientação? A orientação é quando um pai fala com um filho, instruindo, orientando, dando instruções. Não é isso? A Bíblia também nos orienta. É o nosso pai nos orientando enquanto filhos. E diz o seguinte, ela nos orienta a renunciar, ou rejeitar, ou deixar de lado a impiedade. Em outra versão diz a maldade. Como é que nós aguardamos o retorno glorioso do Senhor? Deixando de lado a maldade. Diga amém. Ah, mas eu não sou mau, pastor. Eu sou até bonzinho. Será? Será que em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância, no momento de pressão, você também é bonzinho? Aqui a instrução é que nós devemos renunciar à impiedade, ou à maldade, e às paixões mundanas. O que é a paixão mundana? É tudo aquilo que o mundo oferece para nos assediar. Uma paixão mundana é tudo aquilo que tem aparência de proibido e talvez não seja, ou que de fato é proibido. Paixão mundana é aquilo que... uma pessoa que... Eu me lembro quando me apaixonei pela minha esposa. Ficou fácil porque ela é loura de olho azul, linda. Mas eu me lembro que quando me apaixonei por ela. Rapaz, na época eu estava no quartel. E eu me lembro que quando eu estava no quartel, nós éramos namorados. E eu servi numa cidade e ela morava em outra. E eu comecei a vender as minhas coisas para poder pegar o ônibus para vê-la. Eu vendi capacete, eu vendi luva, eu vendi roupa. Eu só não vendi os coturnos porque não era meu, era do quartel. Mas eu vendi muita coisa. Porque eu estava apaixonado por ela. Não, agora o nível subiu, agora eu amo ela. Diferente. Paixão, ela pode vir e ir. O amor, ele permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, queridos, que da mesma maneira que eu estava apaixonado por ela e eu abria mão de qualquer coisa para estar com ela, esse texto está dizendo que enquanto nós aguardamos esse dia glorioso, nós devemos rejeitar a maldade e rejeitar as paixões. O que é paixão? É aquilo que nos assedia, é aquilo que nos atrai, é aquilo que nos fascina, é aquilo que muitas vezes cega o nosso entendimento, é aquilo que muitas vezes nos faz ficar em casa ou ir para qualquer outro lugar e priorizar outras coisas antes do Senhor. Paixão atrai. Eu trocava tudo para estar com ela. Agora eu estou, de fato. Aqui está dizendo, rejeita essas coisas. Enquanto aguardamos o Senhor, precisamos rejeitar isso. E diz o seguinte, ela nos orienta a renunciar à impiedade ou à maldade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Olha a orientação, o equilíbrio da palavra. Rejeita isso, mas vive dessa forma. E diz, a viver uma vida sensata, justa e piedosa nesta presente era.
como é que nós devemos proceder enquanto aguardamos o retorno glorioso do nosso Jesus Cristo? De uma forma sensata, justa e piedosa. Diga sensata, justa e piedosa. É assim que eu e você devemos permanecer enquanto aguardamos o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele espera nos encontrar dessa forma. E o texto continua no verso 13 e diz o seguinte: enquanto aguardamos, o que, gente? Diga bendita esperança. Sabe o que é a bendita esperança? É aquilo que dá sentido para a vida. Se você não tem uma vida que vale a pena ser vivida, se você não encontra sentido para viver, é porque você está desprovido da bendita esperança. Que bendita esperança é essa? É a esperança de que as aflições desse tempo presente, desse corpo corruptível, aquilo que esse corpo sofre nesse tempo, nada se compara à glória que em nós há de ser revelada naquele dia glorioso, aonde esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade e nós seremos arrebatados, ele vem um pouco, nós subimos um pouco e estaremos para sempre com ele. Agora, enquanto, é assim que nós devemos estar, verso 13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno. Diga glorioso retorno. Ei, não é um retorno qualquer. Vai ser um evento, queridos, que, quando Jesus veio por sobre essa terra, ele nasceu, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Agora imagina quando ele vier para nos buscar. A Bíblia diz que vai ser algo tão glorioso, mas eu fico imaginando a cara daqueles que ouviram eu falar de Jesus e viraram as costas para mim. Se aquele pastorzinho estava certo, ele foi e eu fiquei. Eu fico imaginando que muitas pessoas vão lembrar de você. Porque você não vai ficar para ver Jesus voltar. Você vai estar com ele. Amém? Aleluia. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu gosto desse texto porque ele reconhece Jesus como Deus. E ele diz, enquanto aguardamos o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora, como é que podemos saber que estamos nos últimos dias? Esse pastorzinho de 1,5 metro fica falando esse tal dos últimos dias. Está tentando persuadir a gente. Eita, meio estranho esse negócio, eu acho que não está certo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Como vai ser os últimos dias? Como serão esses dias? Como nós entenderemos que estamos de fato... Ei, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. A corda está acabando, os dias estão findando. Pode ter certeza do que eu estou falando. Há uma concordância em praticamente todos os ministros do Evangelho de que nós estamos de fato vivendo os últimos dias. Como serão esses dias? Como eu posso ter certeza de que esses dias estão de fato acontecendo? Como eu posso ter certeza de que de fato nós estamos vivendo essa realidade? Lucas capítulo 21, abra comigo. Lucas capítulo 21, verso 25. Até o 28. Vou esperar você abrir, você acompanha comigo, para você entender que não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando. E contra fatos não há argumentos. Diz o seguinte, verso 25. E haverá, está falando dos últimos dias, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ei, deixa eu dizer algo para você. Eu não preciso falar muito para você trazer à sua memória reportagens que você ouviu de meteoros que estão caindo aqui, ali, o clarão de luz que é gravado pelas câmeras dos carros. É ou não é verdade? Sinais estão mostrando que algo diferente está acontecendo. Volta e volta nós percebemos algumas matérias na internet de que não sei o que lá está passando próximo da Terra. E não sei o que está sinal não sei da onde. Eu estou falando alguma coisa estranha para você? Não.
Aqui está dizendo, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas. Isso já está acontecendo, queridos. Com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Ei, tsunami foi só um aviso. O que aconteceu alguns anos atrás, onde milhares de pessoas morreram, foi só um aviso. Depois desse, houveram vários outros. Aviso. Terremotos, avisos. É só o começo. Estou causando pânico em você? Eu acho é pouco. Diz o seguinte: as nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas. Preocupadas com o que estará sobrevindo sobre as populações do mundo. Pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Ei, isso é fato. Vai acontecer. Ou você acredita na Bíblia de forma integral, ou você não acredita nem em Jesus. A Bíblia não é self-service. Isso eu creio, isso eu não creio. Se você não crê na integralidade da palavra, você não é crente. Você pegou isso? Se você não crê na integralidade da palavra, você não é crente. Assim como cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, precisamos crer que tudo que a Bíblia diz é um fato, e contra fatos não há argumentos. Ó o sinal. Contra fatos não há argumentos. Se não aconteceu, vai acontecer. Amém? Olha o que diz aí. Oh, aleluia. Versículo 27 diz o seguinte: então se observará o Filho do Homem vindo no quê, gente? Diga, numa nuvem. Como foi que os discípulos viram ele subir? Entre as nuvens, assim como os anjos disseram: ei, vocês estão pasmos. Por quê? Porque o mesmo filho que vocês estão vendo subir, ele vai descer da mesma forma. Aqui está dizendo: então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Ei, ele não vem como um fraco, ele não vem como um qualquer, ele vem com poder e grande glória. Ei, Jesus desceu como um derrotado. Por quê? Porque ele levou a nossa derrota. Levou o nosso pecado, levou a doença, levou a miséria. Ele desceu como derrotado, mas ele ressuscitou como vitorioso. Ele está sentado à destra do Pai como vitorioso. E ele vai voltar com um poder glorioso e uma grande glória. A Bíblia é clara, portentosa. Portentosa, eu não sei exatamente qual é a definição disso, mas eu sei que é algo muito grande. É ou não é verdade? É mais do que grande. Portentosa significa muito maior do que grande. Versículo 28 diz o seguinte: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir... Ei, começaram ou não começaram? Você quer que eu desenhe ou não precisa? Aqui está dizendo, quando esses fatos começarem a surgir, exultai, levantai as vossas cabeças, porque está muito perto a vossa redenção. Está perto, queridos. Muito perto, diz a palavra. Ei, levante a cabeça. Eu estou pronto, Jesus, pode vir agora. Já começou a acontecer. Sabe o que esse texto está dizendo? Fique esperto. Diga, fique esperto. Esse texto diz, ei, fica esperto, fica ligado. Por quê? Porque está muito perto a vossa... Sabe o que é redenção? Redenção é diferente de salvação. Nós somos redimidos do pecado. Ok. Mas aqui está falando da redenção do corpo. Salvação do espírito. Nosso espírito foi salvo. Nossa alma ou a nossa mente está sendo renovada pela palavra. Mas o nosso corpo será redimido. O nosso corpo será arrebatado. O nosso corpo será glorificado. E aqui está dizendo, quando esses sinais começarem a surgir, fica esperto. Porque está muito perto. Ei, está muito perto. Perto que a vossa redenção. Abra comigo sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3.
2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, diga últimos dias. Nós estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Aqui está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sabe de uma coisa? Muitas vezes, nós que somos da fé, falamos, não, porque não tem crise. Quem disse que não tem crise? E tem muita crise. Nós estamos em Cristo. Temos o nosso pastor que diz que nada nos falta. E isso para nós está tudo certo. O mundo está em crise, mas a nossa cidadania é do céu. E o céu não está em crise. O céu não está em greve. Amém? Nossa cidadania é dos céus. Mas aqui está dizendo, queridos, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tempos difíceis, diz outra versão. Os homens amarão a si mesmos. Sabe que nunca na história houve tanto endeusamento do próprio corpo. Nunca na história houve isso. Nunca na história houve a tentativa do reconhecimento pessoal, até mesmo por meio dos líderes evangélicos. São semideuses na terra. É como se eles fossem o mediador entre Deus e os homens. Não precisa mais. Jesus, fica aí. Agora eu sou o mediador. Isso está acontecendo. Aqui está dizendo, os homens serão amantes de si mesmos. Serão ainda mais gananciosos. Ei, a Bíblia diz que nós devemos fugir da ganância. Mas nos últimos dias os homens serão ainda mais, quer dizer, já eram, serão mais. Mais gananciosos. Ou seja, muitas vezes, por dinheiro, farão coisas erradas. Muitas vezes, por dinheiro, quebrarão princípios da palavra de Deus. Muitas vezes, por dinheiro, virarão as costas para Deus, porque o dinheiro passou a ser o seu Deus. O dinheiro não é um problema. O problema é amar o dinheiro. Aqui está dizendo, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Nós estamos vivendo o tempo onde desrespeito aos pais não é mais coisa do mundo, acontece dentro da igreja. Onde os filhos viram as costas e deixam o pai no vácuo. Tá falando, vira as costas e corre. Aonde o filho levanta a voz mais alta do que o próprio pai para tentar se impor. Isso está acontecendo aonde? No meio evangélico. Não é só lá no mundo. Sabe o que é isso? Sinal dos últimos dias, onde os filhos, eles dominam os pais. Tudo que querem os pais dão para tentar compensar a falta de amor. Sabe, queridos, isso é sinal dos últimos dias. Está dizendo que os filhos serão desrespeitosos aos pais, ingratos. Filhos ingratos. Pais que muitas vezes abriram mão de coisas para si mesmo, para poder supri-los, para dar o melhor para eles, muitas vezes estão agindo com ingratidão com os pais. No mundo e na igreja. Sabe o que é isso? Sinal dos últimos dias. Estou sendo duro? Estou sendo firme. É diferente. Aqui está dizendo desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Sabe o que é isso? Sinais dos últimos dias. Eu preciso desenhar? A Bíblia está trazendo clareza, entendimento de que estamos vivendo isso. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Já estamos caminhando para o fim. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Lucas capítulo 17, versículo 26.
Lucas 17, 26 e 27, diz o seguinte: pois assim como, diga assim como, olhe para um pouquinho, olhe para cá. Assim como significa semelhantemente ou da mesma forma. Está trazendo um exemplo passado. Lembra que o Velho Testamento é o quê? É a, diga sombra. Sombra ou tipo ou figura das coisas que viriam a acontecer. Aqui está dizendo o seguinte: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Aqui está muito claro. Se a gente olhar o que aconteceu com Noé e olhar o que está acontecendo hoje, a gente vai encontrar muitas similaridades. Muitas. As pessoas viviam comendo, bebendo, unidos em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Até, tem pecado aqui envolvido? Não. É algum pecado, por exemplo, comer, beber, se casar? É pecado? O que o texto está dizendo aqui não é que é errado fazer essas coisas. Está dizendo que o povo estava envolvido tanto com este mundo que não ficou alerta para coisas que estavam por vir. Ele está dizendo que muitas vezes nós podemos estar tão envolvidos, tão, concentrados nas coisas deste mundo, que não ficamos ligados que a nossa pátria não é aqui e que existe algo que está prestes a acontecer. Noé, ele foi um pregoeiro de justiça, diz a palavra. Gente, Noé não precisava abrir a boca. Porque um cabra que estava construindo um grande barco no meio do deserto, uma distância gigantesca do mar, num lugar onde nem havia chovido. Não tinha chuva, gente. Nem sabia o que era isso. O cabra está construindo um grande barco gigante. No meio do deserto, nunca choveu, longe do mar. Ou ele é louco ou ele é crente. Ou você é louco ou você é crente. Para o mundo, somos loucos. Para Deus, somos filhos. Para o diabo, somos deuses. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que nós somos Deus, mas somos filhos de Deus. Temos o Espírito de Cristo. Só para ficar aqui, ele disse que a gente é Deus. Não, não é isso que eu disse. Eu disse que para o diabo, ele vê em nós a roupa de Cristo em nós. Amém? Ficou claro, gente? Para você não sair daqui dizendo que eu disse aquilo que eu não disse. Amém? Mas olha só, aqui está dizendo o seguinte: as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Eu fico imaginando, queridos, quantas pessoas fizeram fila para tentar entrar na arca depois que a porta fechou. Você acha que Noé deu uma bombeada? Ei, vamos ver quem está aí batendo. Oh, meu querido, pode vir. Foi isso que aconteceu? Ali está dizendo que aquela situação serviu de juízo, que destruiu todos os ímpios da terra. E somente Noé e mais os seus familiares que criam naquilo que Deus disse foram salvos. O que isso significa? Que assim como aconteceu com Noé, no dia do juízo, todos os ímpios serão destruídos, e somente aqueles que foram salvos, têm o nome escrito no livro da vida, estarão com o Senhor. Não adianta bater na arca, não adianta bater na cruz, não adianta bater na porta da sua casa, você nem vai estar lá mais. Abre comigo 2 Pedro. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, amém? Estamos na reta final. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Segunda Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 6, eu quero que você abra aí e acompanhe comigo, nós vamos ler até o verso 15. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 6 até o verso 15. Diz o seguinte, você abriu comigo? Então fica ligado, diz assim: foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído.
Está falando da época de Noé. Daquilo que aconteceu naquela era, naquela dispensação, naquele tempo. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, diga a mesma palavra, a palavra que Noé pregava, ele ouviu de Deus. A palavra que eu estou pregando veio de Deus e está aqui. É a mesma palavra, mesma, não é outra, é a mesma palavra. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Céus e terra passarão, mas esta palavra não passará sem que tudo se cumpra. Aqui está dizendo, ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão preparados para o fogo. Na época de Noé, pela água. E agora, pelo fogo. E diz o seguinte, os céus e a terra que hoje existem também estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo. E o dia do juízo não é o dia em que Jesus vai descer um pouco, e nós estaremos com ele. É o dia onde que todos serão julgados, todos. A família de Noé que entrou na arca estava salvo. Quem sofreu o juízo foi quem ficou. Aqui está falando da mesma forma. Os salvos, eles estão salvos. Mas o dia do juízo, o dia do Senhor, vai trazer junto com isso destruição sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que rejeitaram o evangelho, rejeitaram a palavra. E diz o seguinte, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para total destruição dos ímpios. Diga dos ímpios. Não é dos crentes, é dos ímpios. O que é ímpio? Ímpio é todo aquele que não teme a Deus. Ímpio é todo aquele que um dia ouviu o evangelho e disse, eu não estou preparado. E eu falo isso com grande temor diante de Deus, porque não foi uma nem duas vezes que eu preguei para algumas pessoas e elas disseram, eu não estou preparado. Eu quero ver o que ela vai dizer naquele dia do juízo. Versículo 8 diz, contudo, amados, ele está falando com a igreja, com crentes aqui, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa. Ei, Deus não atrasa nem um minuto. Aqui está dizendo, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Não! 10 anos atrás já falaram que Jesus ia voltar, não voltou. Não vai voltar nunca. Falaram para os meus bisavós, eles já até morreram. E Jesus não voltou, não vai voltar nunca. Aqui está dizendo que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ei, essa palavra nessa noite, ela tem um propósito para que aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, eles cheguem ao arrependimento e confessem que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque Deus, Ele é longânimo, paciencioso, e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10 diz o seguinte, entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Nós não estaremos mais aqui para sermos pegos de surpresa. O dia do Senhor é depois do arrebatamento. Não estaremos mais aqui. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Agora fala conosco. Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, eu e você,
esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais, o que está falando da bendita esperança? Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz. Ei, exige um esforço. Ah, pastor, não é fácil viver uma vida de santidade. A Bíblia não diz que é fácil, ela diz que é possível. Aqui está falando de fazer esforço. Esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. A longanimidade, aquilo que parece demorado, aquilo que parece tardio, nada mais é do que uma oportunidade para que eu e você possamos alcançar a salvação. Mas é interessante que o texto ele fala de novos céus e nova terra. Que lugar é esse? É um ambiente celestial para um corpo celestial. Novo céu e nova terra é um ambiente celestial para um corpo celestial, não para um corpo natural. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 21. O pessoal da música, se quiser vir, fique à vontade. Apocalipse 21. Aleluia. Apocalipse, capítulo 21. Todos abriram? Não se distraia, querido. Existe algo muito poderoso aqui nesse texto e que você precisa receber isso no seu espírito. Amém? A partir do versículo 1 diz o seguinte. Apocalipse 21, a partir do verso 1 até o 7. Aqui, queridos, é João, ele estava preso na ilha de Patmos e ele teve uma visão do novo céu e da nova terra. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. E ele teve essa visão enquanto ele estava preso, lá na ilha de Patmos. Preso por fora, livre por dentro. E ele teve esse entendimento, essa revelação, e ele diz o que ele viu. Verso 1 diz o seguinte: então vi novo céu e nova terra. Diga, novo céu, nova terra. Lembra que nós lemos no texto anterior que essa terra será consumida? E que os elementos ardentes se fundirão e vai ser consumida pelo fogo? Que esta terra está reservada para o fogo? Se essa terra vai ser consumida, aonde nós estaremos? Aonde nós viveremos? Aonde os salvos estarão? João viu o lugar da nossa habitação. E ele diz: então vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Perceba que ele está tendo uma visão do futuro aqui. Ele está dizendo exatamente que esta terra que hoje existe vai passar. E ele diz, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existe mais. Também a cidade santa, a nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Ei, Jesus desce um pouco, nós subimos um pouco. Nós não estaremos mais aqui. Seremos arrebatados. Haverá um tempo de tribulação. O juízo vai vir. Então aqui está dizendo que quando tudo for consumido, vai se estabelecer aonde havia um caos, um paraíso, como foi no Éden. Você está comigo? Houve caos, trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra veio e transformou o caos em Éden. Vai vir juízo, vai consumir a terra. Mas um novo céu e uma nova terra vai ser estabelecida. Quem estarão nesse lugar? Acompanha comigo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, pois com os quais ele habitará. Ei, nessa cidade
vai ter um prefeito. Aqui está dizendo que o nosso governador, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele vai habitar conosco nessa cidade. E diz mais, eles serão o seu povo. E o próprio Deus virá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ei, você tem chorado muito? Você está preparado para um tempo onde as suas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus? Não haverá mais morte. É claro, tragada foi a morte na vitória. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Ei, já está pronto. Não vai ficar pronto. Já está pronto. Tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega. Quem está falando aqui, gente? Diga Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E o vencedor, diga o vencedor. Perceba que não são todos que vão herdar. Aqui está falando do vencedor. Só vence quem faz esforço. Só vence quem corre até o final. Só vence quem não desiste no meio do caminho. Só vence quem está doutrinando as suas atitudes, porque ele tem um objetivo. O vencedor é aquele que vai entrar nesse lugar e diz: o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu sei que o caldo nessa noite foi denso, grosso, mas eu sei que o Espírito Santo é capaz de trazer revelação e entendimento ao seu coração.